Na lei de Moisés, nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Amém? Até aqui. Senhor, nós queremos entrar na tua presença, Pai, que o Senhor possa falar conosco nessa noite, Senhor. Livra, Pai, a gente de todo mal, Pai, de toda maldade, toda confusão, Senhor. Tudo aquilo que quer impedir tua palavra de chegar no coração do seu povo, Pai. Cai por terra agora em nome de Jesus, Pai. Toda atrapalhação já cai por terra também, Senhor, em nome de Jesus. E só o Senhor tem a liberdade para falar aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Nossa, que vergonha. Então, assim, os escribas e os fariseus naquela época, eles eram o pessoal que entendia muito, muito, muito da lei de Deus. Que seria a palavra da época. E aí, eles entendiam pra caramba. Mas eles entendiam tanto, mas tanto, que a palavra de Deus ficou acima de Deus. Como assim? Os dogmas humanos, as tradições e a própria lei estava acima da vontade de Deus para aquele povo. Eles conseguiram pegar a palavra de Deus e distorcer de uma forma tão grande que eles não conseguiam ver Jesus como Deus. Eles conseguiram pegar a palavra de Deus e distorcer da vontade deles de uma forma tão grande que qualquer coisa era desculpa para eles fazerem o que eles queriam baseado na palavra de Deus. Entendeu? Entendeu? Então, isso aí não é muito diferente do que a gente está vivendo hoje em dia. Ou é? Não, as pessoas pegam a palavra de Deus e usam para justificar o pecado delas. As pessoas pegam a palavra de Deus e usam para justificar aquilo que não é verdade. E aí vai falar de... A pessoa pega a palavra e fala assim, que no hebraico estava assim, que no grego estava assim, no aramaico estava assado e não sei o quê. E cara, tem uma coisa tão louca que você pode fazer com a palavra. É tão simples. Antes de você ler, você pega e fala, Espírito Santo, me ensina, o que o senhor quer falar comigo hoje? E é engraçado porque ele começa a falar. É como se o texto saltasse nos seus olhos. Sabe? E aí, olha que interessante. Eles falam no versículo 5. Na lei de Moisés, nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. Isso aqui é verdade? Eita. Não. Isso aqui é um sofisma. Isso aqui é uma meia-verdade. A lei de Moisés mandava que o homem e a mulher fossem apedrejados. Ou ela adulterou sozinha? Cadê o cara que estava com ela? Provavelmente, a palavra não fala, mas provavelmente devia ser um deles. Porque se eles mentiam, se eles caluniavam, e eles falaram que pegou a mulher em flagrante, eles armaram para a mulher. Tá entendendo? E aí, eles falam isso para Jesus, buscando achar alguma coisa para acusar Jesus. Só que Jesus era desenrolado, mano. Entendeu? E aí eles dizem assim, ó. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles disseram isso, tentando para terem que acusar. Mas Jesus inclinou-se e escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiram na pergunta, Jesus se levantou e disse, quem de vocês estiverem sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. E inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Sabe? A palavra ela não fala o que Jesus estava escrevendo. A palavra não fala o que Jesus estava pensando. A palavra não fala essas coisas. Só que é engraçado que se você pergunta para o Espírito Santo, ele te mostra. Quer ver? Abre a Bíblia de vocês em Jeremias 17. Jeremias 17. Eu estava lendo essa palavra, eu parei por um tempo e falei, ei Jesus, foi assim que eu falei, não, perdão. Eu falei assim, ei velho, o que você está escrevendo aqui? Meu Deus, me perdoa. Sabe? Você tem que ter intimidade com Deus e também respeito. Você tem que ter intimidade com Deus e perguntar as coisas e esperar Ele te responder. 17 e 13. Como é que eu passei?
Os fariseus sabiam muito da lei, mas eles sabiam o que convinha a eles. Eles não sabiam aquilo que era a vontade do Pai, certo? Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonaram serão envergonhados, e o nome dos que afastam de ti será escrito no chão, porque abandonaram o Senhor, a fonte de águas vivas. Olha que pesado. Não tem mais nenhum texto na Bíblia que fala sobre o nome escrito no chão. Entende? Não tem nenhum texto na Bíblia que fala isso. E é interessante porque se você pergunta para Deus, Ele te responde. Se você espera e pede sensibilidade para Ele, Ele te responde. Só que aí você fala, mano, eu não estou ouvindo a voz de Deus. Mano, eu leio a palavra e eu não entendo nada. Por que isso acontece? Vocês sabem por quê? Falta de intimidade? Também. Quer ver? Pergunta bem simples. Quando vocês acordaram, vocês falaram com quem primeiro? Ou já pegaram no celular? Tá ligado? Entende? Meu, o Espírito Santo é tão doido que eu costumava acordar e já pegar no celular. Aí ele começou a falar para eu acordar mais cedo para orar. Só que eu não estava conseguindo, entendeu? Eu não estava conseguindo acordar mais cedo para orar. E o horário que eu estava acordando, eu já estava acordando atrasado para sair. Aí eu falei, beleza, eu preciso de ajuda, porque você quer que eu acorde mais cedo, mas eu não estou conseguindo. Eu botava o despertador e não acordava. Não conseguia acordar. E aí uma vez a Bruna me mandou um vídeo, eu acho que eu já contei isso aqui. E aí o cara falava assim, ó, que sabedoria. Você pega o celular, põe o despertador, põe o celular dentro da Bíblia, fecha a Bíblia, põe a Bíblia debaixo da cama. Quando o celular despertar, você vai levantar, pegar a Bíblia, desligar o despertador, já vai estar com a Bíblia na mão e de joelho na cama. É só orar. Sabe o que aconteceu? Fiz tudo isso. Coloquei o celular dentro da Bíblia, a Bíblia pá, debaixo da cama. Mano, acordei, a Bíblia estava de um lado, o celular do outro, e eu estava deitado na cama. Eu nem sei se eu orei. De verdade. E aí eu estava conversando com uma senhorinha, é muito engraçado. E aí ela falou que ela acha que eu orei. Porque o Espírito Santo pediu pro marido dela fazer a mesma coisa. Acordar mais cedo para orar. E aí, ele acordou mais cedo, orou, fez toda a oração dele, clamou, tal, voltou a dormir. Aí a mulher viu tudo. Levantou no dia seguinte. Nossa, amor, precisa acordar cedo para orar, não tô orando. Não, mas você levantou para orar. Não, não tô orando. Eu vi, você levantou para orar. Orou, ele percebeu. Sabe? E é engraçado. É sério, é engraçado porque assim, se a gente dá liberdade, o Espírito Santo ele usa a gente da forma que ele quer. Se a gente dá liberdade, o Espírito Santo ele usa a gente para falar com quem ele quiser. Se a gente dá liberdade, o Espírito Santo fala conosco usando o que ele quiser. Entende? A gente não precisa estar limitando o que Deus pode fazer. Não que a gente limite o que Deus pode fazer, pelo amor de Deus. Mas que, em respeito a nós, ele não faz. Ele é um cara educado. Ele é alguém que bate na porta antes de entrar. Sabe? Ele é maravilhoso. Ele não trata a gente de qualquer jeito, ou ele coloca a vontade dele forçando a gente. Não. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas a gente vai viver essa vontade se a gente quiser. Ele fala isso, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Se não quiseres e não me ouvires, não vai comer o melhor da terra. E se você não come o melhor da terra, você come qualquer coisa. Entende? Tá bem? O problema é que às vezes a gente começa a se relacionar com Deus, começa a ler a palavra, e a gente começa a olhar para o irmão do lado e acusar ele pelas falhas dele. Começa a olhar para o irmão do lado e começa a olhar para ele e falar, mano, isso aí que ele está fazendo tá errado, tá ligado? E isso tá errado em nós. A gente não pode olhar para o irmão e acusar. A gente não pode olhar para o irmão com um olhar julgador. A gente tem que olhar para o irmão e clamar, Senhor, tem misericórdia. Senhor, interfere, ajuda ele a vencer a guerra, ajuda ele a vencer o pecado. Envia seus anjos para ajudar na batalha dele. Sabe? Como é que é o versículo? Senhor, dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Entendeu? Nós precisamos
ser mais parecido com Jesus e menos parecido com os fariseus. Amém? Vou voltar lá para João 8. João 8. Aqui, ó, quando Jesus fala: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Versículo 9. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, e começaram pelos mais velhos, até os últimos, e ficando só Jesus e a mulher de pé diante dele. Levantou-se Jesus e perguntou a ela: mulher, aonde estão eles? Ninguém condenou você? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Amém? Quando a palavra de Deus, ela vem de confronto com a gente, ela liberta, ela faz a gente refletir. Ela faz a gente olhar para dentro da gente e falar: mano, isso aqui que eu tô fazendo não tá legal. Isso aqui que eu tô fazendo tá errado. E aí a gente começa a largar as pedras, a gente começa a largar o pecado, a gente começa a buscar mais da presença, a gente começa a largar aquilo que não agrada a Deus, que para nós era algo inofensivo, mas a Deus não agrada, sabe? E aí, só fica Jesus e a mulher. Só fica quem estava sendo acusado e Jesus. E é legal porque o único que podia acusar foi quem resolveu não acusar. Foi quem resolveu ter misericórdia e perdoar. E ele fez isso com a gente. Entende? A palavra de Deus, ela fala assim, tem uma parábola do que o cara estava devendo muito pro senhor dele, e aí ele implora perdão pro senhor dele. E aí o senhor perdoa a dívida dele. E aí o que ele faz? Ele vai cobrar a dívida de alguém que era menor que ele. E ele agarrava o cara pelo pescoço, batia e falava: paga o que você me deve, não sei o quê. E aí ele jogou o cara na cadeia. E o senhor dele ficou sabendo disso. E não gostou. Porque o certo seria aquele cara ter misericórdia, assim como o senhor dele teve misericórdia. Entende? Se alguém fere a gente, se alguém machuca a gente, se alguém precisa de liberação de perdão da nossa parte, a gente precisa perdoar. Porque se a gente não perdoa, ele não perdoa a gente. Vocês sabiam disso? Está lá no Pai Nosso. Senhor, me perdoa assim como nós perdoamos a quem não tem ofendido. Certo? Tá entendendo? O problema é que a gente não quer perdoar porque a pessoa não merece. Mas se for merecer por merecer mesmo, nós merece o quinto dos infernos, mano. Essa é a verdade. Se for merecer por merecer mesmo, a gente não merece perdão, a gente não merece misericórdia, a gente não merece graça. Se for merecer por merecer mesmo, a gente não merece aquilo que vem de Deus. Nada. Não merece nada. E mesmo assim, a gente vê Ele abençoando as nossas vidas, a gente vê Ele cuidando da gente, a gente vê os livramentos, sabe? Não é? Isso é doideira, porque a gente se coloca na presença de Deus como se a gente tivesse certo. A gente entra na presença de Deus como se a gente fosse alguma coisa. Só que nós não é merda nenhuma, mano. Eita. Desculpa. Nós não é nada. Ele é tudo, sabe? Então a gente precisa se colocar na presença dele como um vasinho de barro, porque é isso que nós somos. A palavra dele fala que ele colocou algo precioso em vasos de barros para que os vasos de barros não se gloriassem. Gloriassem, é isso mesmo. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente manifesta a presença de Deus, não é porque é a gente, mas porque é a presença dele. A gente só se permitiu ser usado por ele. O problema é quando o vaso de barro começa a achar que é um vaso de ouro. O problema é quando o vaso de barro começa a achar que ele é alguma coisa. E aí entra quando Jesus quebra o vaso, sabe? A gente precisa descer na casa do olheiro e deixar ele moldar a gente da forma que ele quiser, tá certo? Olheiro? Olheiro. A gente precisa descer na casa do oleiro e deixar ele formar a gente da forma que agrada a ele. Entende? A gente precisa deixar ele formar da maneira que é bom para ele. Amém? Eu não lembro quem foi o profeta, meu Deus do céu. Ô Jesus, me faz lembrar agora.
a presença de Deus vem para Jeremias e fala para ele descer na casa do oleiro. E aí ele começa a ver o oleiro e observar. E aí ele formava o vaso da forma que ele queria, amassava o vaso quando precisava, descia de novo. E quantas vezes precisasse, ele fazia aquele vaso. E ele fala, porventura, a casa de Israel, eu não posso fazer assim com vocês? Eu não posso subir, moldar vocês da forma que me agrada? O vaso, porventura, pergunta para o oleiro, não, eu quero que você me faça assim, eu quero que você me faça assado. Ai, Deus, meu milagre tem desse jeito, mas não sei o que desse jeito, não sei o que. Não, mano, não é assim. Ai, Jesus, se não for assim, eu não faço. Se não for assim, eu não quero. Mano, isso aí tá errado. Porque quando ele chama a gente para o ministério, quando ele chama a gente para servir, não é do nosso jeito. Sabe? Mano, e o Espírito Santo me frustra demais nos negócios desses. Porque eu chego diante dele e eu falo, não, eu vou entregar o melhor. E dá tudo errado. Não sai nada do meu jeito. Quer ver? Teve uma vez, teve um evento das crianças. Teve um evento das crianças. E aí ia ter uma peça, eu não lembro que peça que era. Aí eu falei, não, beleza, Deus. Eu vou te entregar meu melhor, não sei o quê. Vou fazer assim, 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 assim. Beleza? Beleza. Chegou na hora, mano, saiu tudo do jeito que eu não gostava. Nossa, saiu tudo errado, tudo errado, tudo errado. E aí eu revoltado, cheguei em Deus, tá vendo? Eu tento te entregar meu melhor, mas você não deixa. O Senhor tá me atrapalhando de entregar a minha oferta. Na época que eu era bocudo. Você vê. E aí, o Espírito Santo, ele começou a me tratar. Chegou uma irmã da igreja e falou, nossa, Fabinho, foi maravilhoso, que não sei o quê, que você ajudou e organizou. E eu fiquei, tá bom. E no meu pensamento, não, foi uma porcaria. Nossa, aquela parte que fizeram isso. Eu falei, beleza, mas na verdade era para ter feito isso. Sabe? E eu não conseguia ver que a maneira de Deus era melhor do que a minha. Porque eu achava que o que eu queria entregar para Deus era do meu jeito. E muitas vezes eu preferia não entregar do que entregar do jeito que Deus queria. Tamanha teimosia que tinha dentro de mim, sabe? Só que aí o Espírito Santo, ele vai tratando, ele vai quebrando, ele vai fazendo você quebrar a cara, entendeu? Ele vai fazendo você abrir o entendimento, vou usar essa palavra que é melhor, né? Você vai tomando os tapas do Espírito Santo, entendeu? Entendeu? É engraçado, porque o Espírito Santo, ele trata com amor aqueles que precisam ser tratados com amor. Ele trata que nem o Bop, mano, aqueles que precisam, entendeu? Vai se converter, vai se converter, vai se converter. Aqui não é pede pra sair, sabe? Te orienta, para de pecar, sabe? E aí a gente não para. E aí o que começa a acontecer? Começa a aparecer demônio pra gente enfrentar, as guerras começam a aumentar, os negócios começam a apertar, entendeu? Entendeu? E é engraçado que a gente não precisava passar por nada disso. Se a gente tivesse sido humilde, ouvido e obedecido. Mas a gente é tão orgulhoso e não deixa Deus tratar. A gente precisa deixar Deus tratar nosso orgulho. Porque os orgulhosos, Deus resiste. E os humildes, eles aceitam. Meu Deus, minha língua está enrolada hoje. É doido. Amém? Se Jesus, ele perdoou a gente, quem somos nós para condenar nós mesmos? Porque muitas vezes, eu não sei vocês, mas Deus me perdoava de alguma coisa e aí eu ficava me martirizando por aquilo que Deus já tinha me perdoado. Caramba, hein? Falei bonito. Eu ficava falando para Deus, Senhor, eu não posso tocar na sua obra porque eu fiz aquilo, porque aconteceu isso, porque aquele dia aconteceu aquela situação, porque eu pensei isso e não agradou o Senhor. E ele falava, tá tudo bem, eu já te perdoei, vai lá e faz, não peca mais. E eu ficava, Senhor, eu não posso porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu não sei o quê. Sabe? Eu batia a boca com Deus pra caramba. E às vezes eu ficava revoltado e xingava a Deus também. E às vezes eu quebrava a cara, batia de bike, entendeu? Acontecia esses negócios aí, sabe? E nós não precisamos passar por essas coisas. Nós precisamos ter mais sensibilidade ao Espírito Santo. Nós precisamos colocar a presença de Deus no nosso coração. Porque se a gente coloca o nosso coração na presença de Deus e fala, Senhor, faz morada em mim. Senhor, cria em mim um coração que te agrada. Ele começa a tirar o que não agrada. Entende? Eu não preciso chegar em você e falar, oh, essa blusa não agrada a Deus. Porque o Espírito Santo mesmo vai chegar em você e falar, essa blusa não me agrada. E você não vai conseguir usar a blusa.
Porque não agrada a Deus. A palavra dele fala assim, a palavra dele não, ele falou assim, ó, aqueles que me amam, fazem o que eu mando. Se você não me ama, você não faz o que eu mando. Parafraseando, foi mais ou menos isso que ele falou. Você está amando a Deus? Você está amando a Deus de verdade? Porque o que ele está pedindo para a gente está fazendo? Isso serve de reflexão. Porque às vezes a gente fala, Senhor, eu te amo, Senhor, eu vou contigo até a morte, não sei o quê. E aí chega na hora e nós cai para trás. Nós pula fora. Entende? Às vezes eu discutia com Deus porque eu falo, Senhor, eu queria ser que nem João. Deitou no seu ombro, te amava, falava de amor e que não sei o quê. Eu queria ser que nem João. Só que eu sou que nem Pedro, tá ligado? Eu corto a orelha do soldado mirando no pescoço, entendeu? É esses bagulho. Se eu fosse João, eu ia ser na época que ele mandou cair fogo, entendeu? Esses bagulho. E aí, uma vez eu tava lá no trampo, eu tava conversando com o irmão, e aquele mano era crente mesmo, velho. Aquele mano era mas da hora. E a gente tava conversando, tal, conversa vai, conversa vem, a gente falando do Espírito Santo. E Deus me usava para falar com ele, usava ele para falar comigo, e mano, foi uma bênção, uma bênção. E aí ele chegou em mim e falou, Fábio, às vezes Deus ele age como se fosse uma sinfonia. Cada um é uma nota. Ele usa notas mais suaves, leves para tratar pessoas, usa notas mais pesadas como você para tratar outros, entendeu? E aí vai indo. Porque você não se preocupa para falar o que precisa ser falado. E realmente, mano, às vezes Deus mandava falar uns bagulho e eu falava na lata, sem dó, e a pessoa que se vire com Deus. Ah, eu não gostei, caguei, não ligo, não ligo. Mas assim, o que é do Espírito Santo em nós, o que é da essência nossa, ele não vai tirar, sabe? Mas o que não agrada a ele, ele vai tirar. O que ele colocou dentro na tua vida, para ele usar, ele vai usar. Amém? Abra a Bíblia de vocês em Romanos 4. Às vezes nós achamos que nós merecemos. Às vezes nós achamos que, sabe, a gente é fraco, pequeno. Nós somos mesmo. A palavra dele fala que nas nossas fraquezas é onde a força dele aparece. Nossa, como assim? Mano, eu não sei, velho. Não sei te explicar. Tem umas coisas que é só vivendo para saber. Entende? Porque quando a gente tá fraco, o Espírito Santo vem com o poder e a autoridade dele e ele, mano, faz milagres e maravilhas. Tá entendendo? E é maravilhoso, porque é algo que não depende da gente, mas que a gente precisa estar alinhado com ele para fazer. Entendeu? O poder de Deus não é nosso, e ele usa da forma que ele quiser, e para ele usar a gente precisa estar alinhado com ele, e é algo que faz bem pra gente, faz bem pro outro ao mesmo tempo. Sabe? É maravilhoso. Amém? Romanos 4:6, que diz assim: E assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele quem Deus atribuiu justiça, independente das obras. Davi disse: Bem-aventurado aqueles cujas as transgressões são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuiu o pecado. Essa bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos? Ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? O que é circuncisão, tá? Para quem não sabe. O judeu, para ser um povo separado, eles cortavam... Meu Jesus, como é que eu falei isso? Sara, me ajuda, como é que eu falei isso? Eles cortavam a pelinha da parte íntima do homem, entendeu? Devia doer, porque não tinha anestesia. E essa era a marca que se tinha com Deus. Era uma marca que era uma aliança, por isso que se chama circuncisão. Era algo que doía, que você pagava um preço. Era um preço de sangue. Era algo doloroso, entendeu? Era um bagulho louco, sabe? Era algo que só cabra macho faz. Eu não, entendeu? Entendeu? Então assim, era uma marca que só quem servia a Deus tinha.
Isso eram os circuncisos. Os incircuncisos eram aqueles que não tinham essa marca. Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. O que ele está falando aqui? Abraão, o pai da fé. Quando ele conheceu a Deus e ele foi apresentado a uma justiça divina, acho que eu não tenho outra palavra para descrever. Ele não era circuncidado. A circuncisão dele estava no coração. Tá entendendo? A marca de aliança dele estava no interior dele, não no corpo. O nosso corpo só reflete aquilo que está no nosso interior. Amém? Então assim, Abraão ele recebeu o sinal da circuncisão depois que o interior dele já estava circuncidado. Não entendi. Vou te explicar de novo. Ele só recebeu a marca de Deus depois que o interior dele já tinha sido transformado e marcado por Deus. Caramba, mano, ô louco. Nós precisamos deixar o Espírito Santo nos marcar. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Porque, Jesus está voltando. E na moral, eu não quero estar aqui quando ele voltar. Eu quero ir embora. Quem quiser ficar, que se dane. Amém? Hashtag vamos com Jesus. Se nós ficarmos, não vai prestar. Porque quem ficar, nós não, pelo amor de Deus. Porque quem ficar não vai ter o Espírito Santo para revelar a palavra, não vai ter o Espírito Santo para combater o inferno, não vai ter a igreja para combater o inferno, sabe? Porque o pessoal acha que crente é tudo doido, que fica falando os negócios e acha que acontece, mas mano, acontece. Eles acham que nós é doido, que nós chamamos a Deus e Deus aparece, mas aparece, entendeu? Eles acham que milagre ainda não parou de acontecer, que era só na época lá do Velho Testamento e tal, vai nessa. Ah, iludido. Vai nessa. Milagres acontecem, sabe? O Espírito Santo, ele usa as nossas vidas da forma que ele deseja. O problema é que se levantou uma geração que se importa mais com qualquer coisa mesmo, do que com a presença de Deus. Nós precisamos guardar a presença de Deus, entende? O microfone não é mais importante do que a presença de Deus. Uma estrutura, poder levar a palavra não é mais importante que a presença de Deus. Entende? Um figurino ou alguma coisa não é mais importante do que a presença de Deus. Um instrumento não é mais importante do que a presença de Deus. Sabe? Essa é a verdade. O problema é que a igreja começou a se preocupar com tanta coisa que não era a presença de Deus e foi se perdendo. Nós precisamos nos preocupar com a presença de Deus. Nós precisamos preservar a presença de Deus. Amém? Amém? Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. É só isso. Só tudo isso. Amém? Nós somos justificados perante a fé que nós temos em Deus. Ai, como assim fé? Eu creio que Deus existe. Não, mano. Fé é a certeza daquilo que você não vê, mas você sabe que acontece. Fé é a certeza daquilo que você não vê, mas você sabe que está ali. Entende? A gente não vê o Espírito Santo, mas a gente sabe que ele está com a gente. Eu não sei te explicar como, velho. Me perdoa. Tá? Só você sentir no Espírito Santo para você saber. Pede para ele te marcar aí, pede para você ter experiência com ele, que ele se apresenta para você. Tá? Então, assim, é uma loucura para quem vê de fora. É uma loucura para quem não entende o que acontece. O pessoal vê a gente orando, falando em língua, louvando a Deus, e fala, banda de louco. Louco são eles que não tem Deus. Entendeu? Se as coisas estão ruins com Deus, imagina sem. E as coisas vão ficar pior. Essa é a verdade. Porque a palavra dele fala isso. A palavra dele que nos fala que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé. A palavra dele fala que nos últimos dias eles não vão aguentar ouvir a sã doutrina. Eles não vão aguentar ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que nos últimos dias, sabe, vai ter pai batendo em mãe, mãe batendo em pai, como é?
Filho batendo em pai, pai batendo em mãe. Já tem. Já tem. Mas também lá em Joel fala que nos últimos dias ele vai derramar do espírito dele sobre toda a carne. Sabe? Aqueles que permanecem firmes na presença dele não vão passar por aquilo que tem no mundo. Nossa, como assim? Vamos pegar a história de Noé? Noé, ele estava declarando que ia ter o fim do tempo dele. Que ia vir o dilúvio. Certo? Certo? Noé, gente. Noé, o cara que construiu a arca. Entendeu? Noé. Ia ter o dilúvio, ia chover pra caramba na terra. Só que tinha um problema. Eles nem sabiam o que era chuva. Porque não tinha chuva. Tá entendendo? A chuva veio depois de Noé. E aí, Noé construiu a arca. E a família de Noé entrou na arca. E graças a Deus. Porque ele tinha testemunho. Diferente de Ló, lá em Abraão. Que ele falou que a cidade ia ser destruída, mas a família não acreditou. Porque não tinha testemunho. A gente precisa viver essa palavra dentro e fora. Viver essa palavra dentro e fora da igreja. Porque se a gente vive só aqui dentro, lá fora não tem testemunha, a família se perde. Por isso que tem muito filho de pastor que se desvia. Por isso que tem muito crente que, pô, ser na igreja é uma coisa e fora é outra. Sabe? E isso está errado. Nós precisamos ser na presença de Deus o mesmo que nós somos lá fora. Amém? E aí, mano, o que aconteceu na arca? Eles entraram, porque Deus mandou entrar na arca. E o anjo fechou a porta. O anjo do Senhor. Entendeu? E a porta foi fechada. Ou seja, quem estava fora não entrava mais, quem estava dentro não saía mais. Correto? E aí começou a chover. Começou a chover, começou a chover, e a água foi subindo, a água foi subindo, e a água foi subindo. E aí, se você ler a história de Noé, fala que o pessoal começou a subir a montanha. E a arca estava lá embaixo. E o pessoal começou a subir a montanha. Tá entendendo? Não tá? Vou te explicar. Nossa, olha esses crentes que é atrasado. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não sabem o que eles estão falando. O negócio é IA, o negócio é tecnologia, o negócio é isso, é aquilo, entendeu? Só que tem um problema, mano. Vai ter uma hora que a limitação humana não deixa você avançar mais. E aí você precisa do Espírito Santo. Aí você precisa de Deus na sua vida. E aí a limitação da montanha parou. Só que a água foi subindo. E a mesma água que era condenação para o ímpio, foi salvação para Noé e para sua casa. Tá entendendo? O que Noé tinha que fazer, ele fez. Ele obedeceu a Deus mesmo sem ter noção do que seria. Porque Deus poderia ter falado que ia chover. Mas ele não pensou que ia alagar a terra toda. Entendeu? Então, assim, se a gente confia em Deus, Ele é fiel e justo para agir de acordo com nós. Sabe o que acontece? A gente escuta uma promessa do nosso pai, da nossa mãe, que falha conosco, e a gente atribui isso a Deus. A gente escuta uma promessa de um amigo que falha com nós, e a gente acha que Deus vai fazer o mesmo. Só que Deus não é moleque. A palavra dele fala que ele é homem para que não minta e nem filho do homem para que se arrependa. Entendeu? O papo com Deus é reto, mano. Não tem curva. Tá entendendo? A verdade é que nós precisamos ser sinceros com Deus. Integridade. Chegar em Deus e falar, Senhor, não tô afim, cara. Senhor, meu coração não tá legal. Chegar em Deus e ser transparente. Hoje em dia, todo mundo coloca uma máscara e esconde o interior que tá feio. É tudo de plástico, é tudo falso, é tudo ruim. Isso tá errado, cara. Com Deus não é assim. Com Deus é a verdade, com Deus é o feio mesmo que ele vai olhar. Não adianta nada você ser perfeito e o seu coração tá estragado. Não adianta nada. Deus, ele quer o teu coração para que ele possa transformar. Deus, ele quer a sua vida para que ele possa transformar. Amém? Entenderam? Doideira, doideira. É da hora demais andar com Deus. Demais, demais, demais. Quantos livramentos a gente não vive, sabe? Quantos milagres a gente não vive, entendeu? Quantas promessas ele não fez. Muitas vão se cumprir, mas muitas já se cumpriram, sabe? Cara, é maravilhoso andar com Deus.
Entendeu? Eu não trocaria por nada, velho. Por nada. De verdade, por nada. Porque todas as vezes que eu precisei, ele estava comigo. Todas as vezes que eu precisei, ele estava lá. Entendeu? Muitas vezes eu precisava de pessoas e as pessoas não estavam. E eu não podia contar. E Deus fez de propósito. Eu descobri que ele fez de propósito. Porque eu precisava entender que a minha dependência estava nele, não nas pessoas. Que a minha dependência estava nele. E não em situações, não em recursos, nada disso. Entendeu? Se a gente começa a entender muito de uma coisa que não seja ele, ele vai lá e tira. Corta. Sabe por quê? A gente aprender a depender dele. Amém? Então, por favor, mano, abra a mão antes que ele corte, porque o bagulho vai ficar louco. Senhor, nós queremos te louvar, Pai, e te agradecer. Guarda essa palavra no nosso interior, Pai. Guarda no nosso coração. Obrigado, Senhor, por falar conosco nessa noite, Senhor. Obrigado, Pai, por ser conosco, Senhor. Obrigado, Pai, porque Tu és maravilhoso, Senhor. Oh, Pai, nos ensina a estar caminhando contigo, Pai. Nos ensina a entregar aquilo que não te agrada. Se apresenta de uma forma para nós, que nós podemos saber que é o Senhor, sabe? Porque se o Senhor não se apresentar para nós, a gente vai se relacionar como? Dá sensibilidade em nós para sentir o Teu Espírito Santo. Dá sensibilidade em nós para ouvir a Sua voz. Dá discernimento para saber que é o Senhor falando, Pai. Ser conosco, Senhor, em nome de Jesus. Olha para a nossa vida, Pai. Olha para nossas causas, Senhor. Tem misericórdia de nós, meu Pai, porque nós somos tão limitados, tão pequeninos. Nós precisamos tanto do Senhor, meu Pai. Ser conosco, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Pai. Nos ensina, Pai, a agir contigo de uma forma correta, de uma forma que o Senhor se agrada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? O amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que você possa viver essa palavra e desfrutar do amor de Deus em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, que a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Santo Espírito da promessa esteja sobre a tua vida, sua família. Amém.